Você está entrando na área de transferência da Gigahertz, 445º episódio, patrocinado pela Firmou Consultoria e apoiado pelos Mais Detensos lá em gigahertz.fm/apoio. Mais Detensos esses que estão acompanhando aqui a gravação, a edição sem edição, onde a gente conversou sobre os wallpapers dinâmicos que o Rambo hackeou no iPhone, os aplicativos contornando as restrições de rastreamento da Apple, as pessoas que são sinceras demais, e junto de mim hoje, Marcos Mendes e Guilherme Rambo. Tudo bom? E aí, beleza? Eu não gosto muito de adiantar a pauta, mas acho que todo mundo já sabe que semana que vem é bola de cristal. Como é que vai funcionar o bola de cristal semana que vem, Rambo? A gente teve uma longa conversa durante a semana, como ia funcionar, e a que conclusões a gente chegou? Bom, nós concluímos que semana que vem vai ter bola de cristal, óbvio, porque vai ter evento da Apple na semana seguinte, e nós vamos voltar ao formato anterior, mas que já era um intermediário, que tava bom, aí ficou melhor, aí... Enfim, vocês entenderam. Vai ser o formato onde nós fazemos os nossos chutes com base numa lista compilada por nós, e depois os adetensos e adetências também dão os seus chutes, também com base nessa lista, na mesma lista que nós demos os nossos chutes, mas também com a opção de colocar um chute livre. Então é isso. Por enquanto não tem tema de casa, mas semana que vem vai ter. Então já fiquem espertos aí pra participar e vamos ver quem é que vai ganhar. E de repente a gente tá pensando em talvez ter um mimo pra quem for o ganhador ou a ganhadora dessa vez, mas assim, não fiquem super esperançosos, é uma besteirinha. Não é um iPhone. É quase um NFT. Já fica o aviso. E por sugestão do Douglas, não queremos ficar com crédito onde não é devido. Ele me deu a sugestão aqui na live agora e mandou muito bem. Se a gente fizer, a gente fala o que é. Se não, talvez pro evento de outubro, será? A gente vê. Mas vocês viram o convite, hein? Bem legal. Eu caí na tentação de tentar inferir motivo onde talvez não exista. E foi meio em partes, né? Que antes da Apple publicar o convite, o que acabou aparecendo horas antes foi a hash flag, que a Apple insiste em comprar lá na ação do Twitter, de botar Apple, hashtag Apple Event, aí aparece a maçãzinha ali, e era uma maçã azul com uns pedacinhos laranja, amarelo, vermelho, que pra mim, na hora que saiu o convitão de verdade, que saiu tipo uma hora depois disso, remete a infravermelho, né? Aquelas leituras infravermelhas assim. E além disso, no site é super legal que tem uma versão interativa do convite. Eu não abri no iPhone pra ver se dá pra mexer com o dedo, deve dar. Porque se você passar o mouse em cima do... Tá logo de cara, no destacão ali da Apple, no site apple.com, você vai lá, tem o loginho, né, animado e tal, e se você passar o mouse por cima e deixa o mouse, mexe tipo, fraquinho assim, vai ficando um clarinho, vai ficar o amarelo, aí o vermelho, dá pra ir brincando. Isso junto da animaçãozinha que tem no logotipo. Gostei, tá na lista dos bons. Tem uns que, meu Deus, né, esse rolou. O tema é jaw-dropping, né, meio que brincando com o jaw-dropping, né, como é que a gente traduziria jaw-dropping? Mó legal? Será que... né? Cara, de cair o queixo, de cair... De uau o queixo. Sei lá. Porque existe um segundo sentido, porque quando uma coisa... não sei lá, just dropped, né? Quando cai uma faixa, uma coisa assim. O just dropped. É verdade. Deixou, assim... Acabou de lançar o inacreditável, entendeu? Então tem uma segunda brincadeirinha, eu nem sei se... Eu tentei achar no site da Apple brasileiro aqui alguma coisa sobre o nome do evento, não achei não. Depois eu preciso ver no aplicativo de... o meu é gringo, sei lá. Não sei. Boa sorte Difícil. pro redator ou pra redatora que tiver que fazer alguma tradução criativa pra isso. Olha... Geralmente é muito bom, Geralmente né? é bom. Geralmente a galera faz um bom trabalho, então a gente... fica na expectativa aí pra ver como é que vai ser. Eu abri aqui em português o site, mas eu acho que eles não traduzem... Teria que ver o convite em si. Uhum. Então, por enquanto a gente fica na dúvida. Agora, eu também... Pra mim, essa combinação de cores me passa realmente esse lance de infravermelho, que é o esquema de cor usado naquelas câmeras
Sim. que enxergam, entre aspas, a temperatura das coisas com base em infravermelho. Aquelas câmeras FLIR, por exemplo, né? Uhum. E aí eu fiquei pensando, se for um hint de alguma coisa, poderia ser um novo sistema de resfriamento, talvez, baseado, né, que estão falando já faz tempo sobre liquid cooling nos iPhones, talvez poderia ser um hint disso, mas eu volto àquela questão de sempre que geralmente o convite, na verdade, dá uma dica dos wallpapers que vão vir com os novos iPhones e nada mais do que isso, se muito. Porém, se for alguma dica de alguma coisa, e às vezes tem um pouquinho, é do wallpaper, mas tem também um pouquinho ali, uma coisinha que você pode falar depois em hindsight, que era uma parada para aquilo. Aí talvez, sei lá, talvez vai ter o tal do iPhone Air, de repente, né, porque o ar esquenta, esfria e não sei, né? É uma coisa meio fluida o negócio. Eu só achei que quase não dá pra ver o logo da Apple, né? Que tem tanto blur e glow e coisa que ficou meio, né? Mas enfim, é pra gente já ir se acostumando com o Liquid Glass. No interativo, você consegue gerar você gera ali um ponto de calor, né? E ver a dissipação. Então talvez se alinhe mais nessa coisa de dissipação de calor, né, do que uma câmera, né, se for especular. É que assim, né, fazer da câmara de dissipação de calor o grande atrativo desse iPhone, vocês estão mesmo sem assunto, né? Digo, vocês, a Apple. Então não sei se vai ser exatamente isso a ligação. Mas não precisa ser o grande atrativo, pode ser só o que eles escolheram pra usar como motivo ali do negócio, né? Porque se você pegar as maçãs mesmo, temáticas de cada evento, o WWDC foi óbvio, né? Foi Liquid Glass ali, não teve nem o que falar, né? Do evento da Apple do ano passado, de iPhone, do evento da Apple, óbvio, né? Mas do evento de iPhone do ano passado, que eram uns efeitos meio circulares, brilhantes, não tem muito a ver. Sim, o wallpaper dos iPhones era circular, que tinha a ver com a quantidade de câmeras de cada um dos aparelhos, mas só. WWDC do ano passado, aí era a Apple Intelligence, o glowzinho colorido, mas antes disso, assim... não. Teve o do evento da Apple no ano retrasado de iPhone. O de 2023, Isso, o logo da wallpaper. Apple é exatamente o wallpaper, assim. Que tinha a ver com titânio, né? Parece que eles pegaram o wallpaper e colaram o logo da Apple com uma máscara em cima e botaram um fuzz ali. Sim. Basicamente o wallpaper. Que ficou bem parecendo uma bunda esse logotipo, por sinal. A parte de baixo. Agora que eu reparei. Ou pra não ser tão escroto, talvez uma figura do Botero, assim, que ele fazia... rubinesca. Mas tem ano que sim, tem ano que não. Nesse ano aqui, não sei que... Sei lá, não tem aquele papo de que a Apple vai ter a capa... Já tá na bola de cristal, né? Mas que vai ter a capa Liquid Glass. Será que será tipo aquelas capas térmicas que você bota a mão e segura assim, aí muda a cor? Pois é. Vocês ouviram ou leram em algum lugar a respeito da dinâmica do evento? Eu sei que a Apple chamou, né, um bando de gente, como ela sempre faz, mas nos outros anos eu me lembro que já tinha, tipo, no convite, vem aqui pra ver o bagulho aqui. Não era, tipo, venha para uma apresentação, sabe? Não cria expectativa. Será? Não, que vai ter uma apresentação de verdade ao invés de um play? Eu adoraria, né? Mas não quero criar expectativa. Vamos ver. Tomara, mas acho que não. Eu não sei, eu tenho uma vaga lembrança de em outros anos isso vir mais depois, na hora que eles colocam, tipo, o vídeo, né? A espera do vídeo, sei lá, uma semana antes, um pouquinho menos. Daí, tipo, venha assistir conosco o evento. Não sei. Embora, né, a esperança é a última que morre. Vamos ver, mas não tô com tanta esperança assim, não. Porque eu fico pensando, porque assim, sejamos sinceros, né? Nesse ano já vazou tudo. Tá muito difícil de ter uma grande surpresa. Partindo da premissa de que o que vai ser apresentado vai ser só o que vazou, é tudo ok, mas é tudo ok. Então, se um evento ao vivo puder compensar isso, ao invés do vídeo floreado, cansado, que pode ser sobre qualquer iPhone, sobre qualquer ano, pode ajudar a compensar um pouquinho. Mas, no convite pra imprensa, pra quem foi convidado pra ir lá, por favor... Junte-se a nós, em pessoa,
para um evento especial da Apple no Steve Jobs Theater, no Apple Park, 9 de setembro, 10 da manhã, horário do Pacífico. Sei lá. Teria que olhar o convite do ano passado pra comparar. Boa, vou fazer isso. Mas realmente, esse convite por si só não indica nada, nem pra um lado nem pro outro, né? Se não tivesse o histórico de eventos gravados, eu diria que é pra um evento, né? Junte-se em pessoa, né? É copia e cola do texto do ano passado. Que o evento era o It's Glow Time, que não tinha nada a ver com o evento, então o All Dropping, o iPhone não vai derrubar a mandíbula de ninguém. Então é isso. O texto, pelo menos, é igual. It's Glow Time eu associei com Apple Intelligence ano passado. Por causa do Glow do Apple Intelligence. Ok, tá. Tem o brilhinho de evento, de verdade, tem razão. Claramente eles fizeram o tagline antes de descobrir que ia dar tudo errado. Bom, eles seguem descobrindo até hoje, né? Semana passada, falaram, eles não sabem ainda se faz sozinho, se chama o Google, cara. Não, isso aí é Gurman. Eu me recuso a acreditar que até agora não decidiram isso. Isso aí pra mim é aquele lance do Gurman receber as informações depois. Que é nem tipo, o evento é daqui 2 semanas, a Apple ainda não decidiu se vai botar o sensor embaixo da tela, né? Que todo ano rola isso. Então eu tenho a esperança que seja coisa de Gurman atrasado, né? O Rubinho dos vazamentos. Que o caminho é o telefone sem fio, né? Você diz assim, acontece essa reunião, aí alguém fala pra alguém comenta com alguém, isso chega no Gurman, ele vai lá, reporta com mais 2 ou 3 pessoas, aí vai lá, publica, então, entre o 0 e o 100% desses eventos todos, pode ter passado um tempo maior, né? Alguém participou de uma reunião onde estavam discutindo qual seria o provedor de 4 meses atrás e só agora que ficou pronto para ele poder publicar, né? Porque entre ter a reunião, chegar até ele e ele elaborar tudo e ser aprovado, né, para ir pro ar, eu acho que pode demorar um bom tempinho. Pode ser. Depende do quanto eles querem ser rigorosos na investigação. Na palavra, assim, no sentido literal de fazer a reportagem, né? O trabalho de repórter de ir lá e investigar, né? Porque, por exemplo, quando tem coisa que sai na hora, né? Quando a Apple fez hoje à tarde uma reunião no Steve Jobs Theater pro Tim Cook falar, gente, calma, vai dar certo, estamos aí e é nóis. Então, isso, entre a reunião acontecer e isso virar matéria, levou, 1 hora? Então, há casos e casos, né? Mesmo porque no Steve Jobs Theater tinha algumas centenas de pessoas ao mesmo tempo que podiam ser a fonte dele. Enquanto em reuniões a portas fechadas, você reduz bastante ali o espectro de quantas pessoas podem vazar pra ele as coisas. E na pirâmide do bem do Raycast para Windows, o Roberto Chiarati manda saudações e mais 3 convites para compartilhar, que ficam aqui nas notas do episódio, certamente. Exatamente. Primeiro, obrigado a ele, a todo mundo que já fez isso, né? A gente deixa cada episódio aqui, os linkzinhos de convite vai estar aqui. Então, convites pro Raycast, beta para Windows do Roberto 1, 2, 3, que ele mandou 3. E quem pegar, seria muito legal se 1 ou 2 convites que vocês pegarem, vocês mandassem pra gente poder distribuir, seguir distribuindo aqui os convites para quem também quer testar o Raycast para Windows. Apesar de achar que essa altura todo mundo que já estava muito afim de testar já conseguiu o convite. Ainda assim a gente vai continuar colocando por quanto tempo vocês colocarem aqui ou até o Raycast ser lançado de verdade. Já o João Ferretti abriu essa semana o aplicativo de podcasts para colocar em dia, depois de um período conturbado no trabalho, e percebeu que estava uns 4 meses atrasado no ADT. Aí, ouvindo o 426, ele percebeu que nunca tinha feito o básico, agradecer. Então, não é exatamente um feedback, mas um agradecimento sobre como, de uma maneira muito legal, da hora, a gente influenciou ele a seguir a carreira tech. Ele está se formando em ciência da computação e dando algumas palestras na faculdade. Ele sempre fala da gente, de como o ADT colocou ele nesse mundo. Ele escuta desde o episódio 1 e é um prazer ter a gente como referência. Desculpa, João. Brincadeira, muito obrigado. Poxa, que legal. Assim, eu peço desculpa porque, né, às vezes essa área pode ser um pouco complicada, mas se você tá feliz, é isso que importa. Eu também estou, acho que todos aqui estamos, por enquanto, pelo menos. Então, que bom. Poxa, muito legal saber que alguém seguiu essa carreira pelo menos em parte, por influência nossa, pro bem ou pro mal, né? Daí a gente vai saber depois. É muito legal. Obrigado, João, por ter tirado um tempo pra escrever. Eu sei que
todo mundo tem uma vida ocupada. Ele acabou de falar, tava o ADT acumulado porque estava ocupado. Então, brigadão por ter se disposto a escrever isso. E, putz, esse tipo de coisa que é muito legal e a gente não cansa de ver e de ouvir quando acontece. Obrigado mesmo. E parabéns pelo que você tá fazendo. Todo trabalho é chato, né? Não tem jeito. Virou trabalho e fica chato. Mas isso é muito legal, porque a gente fica aqui falando, né, no microfone, a gente acaba tendo uma facilidade maior, entre aspas, de chegar até vocês, mas também tem um microfone na volta, né, que não precisa dar um feedback, só, né, mandar um alô, né, um agradecimento, nem precisa ser por canais oficiais, pode ser de maneira privada, porque a gente sabe que tá sendo ouvido, né, é um feedback, mas sim, é mó legal. Inclusive, o Luan Matos segue nessa temática e fala que descobriu a gente no boom das IAs lá por 2023 e desde então é ouvinte assíduo. Ele parabeniza a gente pelo ótimo trabalho por deixar a galera inteirada do mundo da tecnologia e do mundo Apple. Valeu. 2023 vale um bem-vindo. Então, bem-vindo. Considerando a escala da idade do ADT, principalmente. E que legal. Obrigado também, Luan, por ter mandado esse follow-up. E você falou, né, Coca, que todo trabalho é chato. Eu escutei a melhor definição, e faz muito mais sentido do que trabalhe com o que você gosta e você não trabalhará um dia na sua vida. Mentira. Você vai ralar igual. Só que você vai gostar do que você faz. Você perdeu um hobby. O dia que você trabalhar com aquilo que você gosta, você perdeu um hobby. Exatamente. Mas é aí que tá. O Jimmy Carr, que é um comediante divisivo britânico, ele faz força pra ser ofensivo e aí por isso as pessoas não levam tão a sério quanto se fosse outro. A gente até tava falando disso um pouquinho antes, no outro contexto, né? Então o lance dele é querer chocar, mas é uma piada querer chocar, então mesmo sendo absurdo, enfim, né? Ele tem um show de stand-up dele e nesse show dele é comum as pessoas... Ele tava no meio de uma piada, alguém grita alguma coisa. Oh, você é rico? Quanto dinheiro você tem? Aí ele, tipo, são os hecklers. Só que ao invés de falar bobagem, faz pergunta, ele vai respondendo ali no meio do show e tal. E alguém perguntou, quanto dinheiro você tem? Você é rico? E ele falou, cara, ele dá uma desconversada, fazendo, ser rico é meio... depende, né? Ele fala assim, o que eu acho que é ser rico? Ser rico significa que se você tivesse mais dinheiro do que você tem, ainda assim você faria o que você faz. Não interessa quanto dinheiro você tem. Uma coisa é você trabalhar, ralar, porque você precisa disso pra ganhar o dinheiro. Outra coisa é, se você tiver dinheiro suficiente, ainda assim você faria o que você faz? Eu pensando nisso, cara, é 1000% sim. Todos os aspectos que eu faço hoje, eu não trocaria. Talvez eu fizesse menos do que no atual momento. Mas ainda assim, 100% do que eu faço eu amo. Isso é graças a todo mundo que escuta, que lê. Obrigado a todo mundo que faz isso. Mas me pegou, sabe? Esse jeito que ele explicou é muito melhor do que trabalho com que você... Não. Ainda assim é trabalho. Mas se você tivesse grana mais do que você tem hoje, você continua fazendo o que você faz? Se sim, então... Ainda não sou rico. Mas é um jeito que eu gostei de olhar pras coisas. Eu acho muito boa essa definição. Claro que não é uma definição técnica, né? A gente sabe sim. Que... Né, na prática é outra coisa, mas assim... Concordo, também já aconteceu comigo algumas vezes, aqueles papos, se ganhasse na loteria, né, eu ia me aposentar, tá, mas o que é se aposentar? Não fazer nada? Eu vou pirar se eu não fazer nada, né, então é bem a mesma vibe, eu continuo fazendo a mesma coisa, só que menos, porque daí não precisaria tanto, ou talvez também pagaria alguém pra fazer mais partes chatas que eu não gosto de fazer, mas sou obrigado porque eu não tenho como pagar alguém pra fazer e tem que fazer, né? Principalmente as partes administrativas que são chatas. Mas eu faria a mesma coisa. Mas pra mim ainda a melhor fala a respeito disso é a do Seu Madruga, que não existe trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar. Meio que resume tudo. Eu gostei dessa definição. Amanhã eu vou chegar pro meu chefe e falar, quero comprar 3 meses de férias. Vou ficar 3 meses sem trabalhar, vou comprar aqui 3 meses de férias. Com essa motivação. Agora, a gente falou de amar. A Mariana Bentivoglio falou que o Rambo vai amar uma ponteira pros AirPods Pro da Flare Audio. Ela tem protetores dessa marca e são muito bons. Eu dei uma olhada, eu fiquei bem curioso, porque, assim, eu não conheço a marca, mas eu confio no que a Mariana falou, né, deles terem outros produtos de boa qualidade, mas parece mó snake oil, né, parada, tipo, vou botar um negócio ali na frente dos AirPods e vai melhorar o som. Porém, eu tenho experiência com
coisas assim na época que eu trabalhava com vídeo, que tinha um adaptador de lente que eu usava na câmera da Blackmagic, se eu não me engano, que o sensor era menor e ela fazia pode crer lá, que fazia as lentes da Canon funcionar e ainda aumentava a abertura da lente. Tipo, você vê, não, mas como você tá botando mais vidro e melhora o negócio? Então eu imagino que isso aqui possa ser algo parecido. Fiquei bem curioso, se alguém quiser me mandar. Porque eu não tô a fim de gastar 20 libras agora, não com isso, mas curti a ideia sim. E pra quem não... O site vai estar na descrição, claro, obrigado Mariana por ter mandado. É um plastiquinho minúsculo que você encaixa... por ser os AirPods Pro, tem ali a saidinha de silicone, né? Você encaixa ali e esse plastiquinho é tipo um funil. Então não é a ponteira, eu entendi errado então. Eu pensei que fosse a ponteirinha inteira de silicone. É um adaptador pra colocar dentro da ponteira. Isso! Aí você põe esse adaptador, que ele tem um formato meio bicônico. Pensa no formato cônico, só que um na frente do outro. É tipo colocar o iPhone num prato e aí gera um eco maior e... Eu acho que o funil ainda assim, porque a animação que eles colocam embaixo você tem o som saindo de toda a circunferência ali da caixa emissora de som. Ele, por ser um funil, vai afunilando as ondas e ela sai espirrada, direcionada pra dentro do seu ouvido, e com isso eles prometem melhorar. Eu fiquei curiosíssimo pra testar um negócio desse. É uma pecinha que eles fazem com impressão 3D, deve ser uma operação bem espartana ali. Não à toa acaba sendo meio caro. Quando eu entrei a primeira vez, parecia uma câmera, parecia uma lente de câmera, porque tem ali um reflexo. Tô falando, mas no desenho que eles fizeram, acho que acabou ficando mais parecido, né? Né? Mas eu achei super doida essa ideia. Tem muita coisinha pra essas pontas dos AirPods, né? Tem aquela espuma com memória, que é diferente. Tem engraçado que também. Agora que eu me toquei, porque eu falei do negócio da lente, o negócio chama Sonic Lens. Então, né? Pois é, e me remeteu a essa questão da lente. Aí eles explicam que ele reduz alguns harmônicos que são criados ali com o som rebatendo dentro da ponteira dos AirPods. Então, assim, a explicação que eles dão faz algum sentido. O produto em si, olhando ali, parece fazer o que eles dizem que faz. Então, eu realmente fiquei bem curioso. Eu tenho uma viagem daqui a um tempo, de repente, será que fica mais barato comprar lá? Vamos ver. Fiquei bem curioso pra testar isso aí. Nem que seja só pra falar se é bom ou não. Eu olhei a lista de países, tem um monte aqui, mas é pra variar. Não tem Brasil. Tem França? Tem França, pronto. Boa. Já sabe, né? Vai voltar com 2 na mala. Agora eu tô... Não vou não. Receita? Não vou não. Só. 26 euros, tá? Era 20 libras, custa 26 euros. Na verdade custa 13 cada um, né? Mas eu tô com um problema de AirPods, porque a gente falou isso em off na semana passada e eu quero manifestar aqui de novo. Rasgou o silicone da minha... que eu usava nos AirPods ali, que foi de tanto usar. Eu tô usando o tamanho médio agora, e isso me fez ter certeza absoluta de que o tamanho grande é o certo pra mim. O tamanho médio, o isolamento piorou. E não só o isolamento, o cancelamento ativo de ruído, o isolamento físico-mecânico de ondas mesmo. Parece que eu tô com aquele modo de transparência adaptativo ligado, e não com que zera o mundo, sabe? Eu cacei aqui, não achei a ponteira grande sobressalente, então vou ter que comprar. Se eu uso a ponteira média, acontece muito também dele se deslocar, assim, tipo, mastigando, ou falando, ou só de se mexer... Dependendo da posição que fica, abre assim, né? Você vê que perde o seal ali. Então, e é engraçado que no ouvido direito acontece mais fácil do que no esquerdo. Então deve ter uma pequena assimetria nos ouvidos que acontece isso. Mas também tem que usar a borrachinha grande. Pois é. Mas é a vida. Qualquer hora eu compro. Porque assim, não vou gastar 120 pau pra isso, né? Então vai ser comprar lá fora, porque... Não. E sobre a saga do sensor de luminosidade do CarPlay, aliás, fazer aqui uma parte. Vou falar o que eu lembro de CarPlay. CarPlay, ele é de 2013, 2015, tem uns 10 anos. Eu li a especificação do CarPlay. A gente geralmente acha que o CarPlay, ele é uma telinha, e ele não é só uma telinha. Por exemplo, se o carro, isso desde 2013, se o carro ele tem GPS, não é usado o GPS do iPhone. Ele usa o GPS do carro, ele tem esse carro aqui tem GPS, deve ser melhor do que eu aqui.
E aí ele usa e pega essas informações. Então, o CarPlay, ele tem um protocolo de comunicação. No início, ali, essa primeira versão, 2013, 2015, não tinha velocidade. Só dizer se o carro estava parado ou não, para fazer lá as métricas. Eu estava andando ou estava parado, porque era invasão de privacidade saber ali a velocidade. Tempos depois, os mapas da Apple, quando você entrava num túnel, ele continuava te dando a posição. Por quê? Porque ele sabia a sua velocidade. Falou, não, esse túnel aqui tem 10 km. Você andou aqui no tempo, você está na metade do túnel. Então, independente do Waze e aquela coisa toda. Então, já passou a ter uma leitura de velocidade. Que acho que isso foi até antes, porque tem aquela habilitar a entrada de teclado. Ele só habilita a entrada de teclado no CarPlay se você está a baixa velocidade. Então tem algumas peculiaridades no CarPlay. Não é o CarPlay Ultra que tem, você controla o ar-condicionado, não. CarPlay padrãozão. E aí o modo escuro, ele chega em 2019. E o CarPlay sem fio vem mais ou menos ali em 2017. E até onde eu sei, o que o CarPlay faz hoje em dia, ele fala pro iPhone, olha, renderiza pra mim aqui essa tela, eu tenho uma tela, sei lá, 400x600, sei lá qual é a tela, em modo escuro, em modo claro. O carro pede o modo que ele quer. Não é o iPhone que faz a conta. Peraí, deixa eu ver aqui o que eu vou mandar pra esse CarPlay. O carro ele escolhe. E por isso que eu falei, você acendeu o farol? Porque é a solicitação do carro. Não sei como é que tá hoje, não sei se tem uma heurística maior. Você no Waze, você escolhe modo escuro e modo claro. Aí de repente se você colocou o modo escuro no Waze, ele vai renderizar no modo escuro no carro. Tem uma série de variantes. Mas eu palpitaria, e vou colocar isso aqui pra gente até entender melhor o que vai ser descrito já, que o carro diz pro iPhone, eu preciso de uma tela modo escuro, seja por qualquer motivo, pela luminosidade, porque eu liguei o farol, o sensor de luminosidade está no automático, não tá, enfim, mas que o carro, ele manda essa informação de modo claro ou modo escuro, mais do que mandar pro iPhone, olha, iPhone, aqui a gente tá com luminosidade 0.33, resolve aí o que você vai fazer. Faz sentido isso ou eu tô falando muita bobagem? Olha, eu até vou dar uma fuçada nisso. Até dei um grep aqui no iOS mais recente e tô vendo que tem bastante referência de Dark Mode em coisa de CarPlay. Mas assim, sabendo como tudo funciona, me parece que o que você falou é bem coerente e a gente vai ver também com os dois relatos que nós vamos falar aqui e também com o que a gente já ouviu no passado. E aí tem uma questão que assim, essas coisas elas são feitas para funcionar com o que está disponível. Então pode ser que dependendo do carro, se o carro não tem um sensor, uma forma de determinar se ele quer ou não o Dark Mode, quem determina é o iPhone. E aí o que o iPhone usa para determinar isso pode ser também N coisas diferentes. Por exemplo, ele sabe que você está num túnel. Então não precisa de luz, não precisa de horário, não precisa de nada. É só, está num túnel? Dark Mode. Não está no túnel? Não é Dark Mode. E aí, claro, assim como no aparelho, no iPhone, no iPad, no Mac, em qualquer lugar, o app pode forçar o Dark Mode e falar, não, eu quero que isso aqui seja em Dark Mode, no matter what, e vai ser Dark Mode. O sistema pode ter um override que o usuário vai lá e fala, não, eu quero sempre Dark ou sempre Light. Então, isso é o tipo de coisa que mais buga a cabeça de desenvolvedor e que mais cria bugs também, né? Que é tipo, não é sim ou não, né? É sim, mas daí aqui também tá falando que não, mas aqui falou que sim, mas aqui falou que não. Mas lá tá falando que é Dark, aqui é lá. Qual que é no fim das contas, né? Então tem que ter uma árvore de autoridade ali pra quem é que decide no fim das contas se vai ser ou não vai ser Dark. E a gente vai ver agora. Continue, Coca, o relato. E o relato seguinte eu acho que é o mais esclarecedor até agora, pra gente ver se a gente bate o martelo aqui. O Khaled falou que no caso dele, ele tem um T-Cross e tem sensor de luminosidade. E o iPhone fica no bolso o tempo todo, o CarPlay sem fio, e deixa o carro também no farol automático, modo automático. Então ele acha que tem a ver tanto com o sensor quanto o farol, já que quando ele liga o farol alto, vai pro CarPlay no modo escuro, e quando ele entra em algum estacionamento, também fica no modo escuro. Ele gravou um vídeo, mas não sabe pra onde manda. E aí, continua o Saulo Feliciano, que também gravou um vídeo.
ele, quando está em modo automático, a alternância entre o modo claro e escuro é linkado ao sensor crepuscular do farol do carro, ou o acionamento manual. O carro envia a informação para o CarPlay e controla os modos. Tem o vídeo mostrando o funcionamento em tempo real, né? Quando ele tampa o sensor com a mão, simulando a noite, o CarPlay ativa o modo noturno. Quando ele remove a mão do sensor, volta o modo claro. E aí eu fiquei com uma dúvida aqui, né? Se quando ele tampa, acende o farol também, né? Porque talvez seja só uma coisa de... acendeu no final das contas, ligou o farol, vai para modo escuro. Né? Que acaba sendo, né? Talvez entrou no estacionamento e liga o farol, algumas dúvidas aí. Aliás, isso é uma questão muito de programador, né, Coca? Que tipo, qual é o ponto de abstração que a gente vai escolher para ser o sinal disso? É o farol acender ou é o sensor detectar que tá escuro? Isso é uma questão muito importante. E aí, dependendo da decisão que você toma, você vai se arrepender muito lá pra frente, né? Então, eu acho que nesse caso, assim... não sou engenheiro de carros, engenheiro automotivo, né? Mas assim, eu provavelmente colocaria com o negócio do farol, porque daí se eu acionar o farol manualmente, vai ativar o modo escuro, e se o farol for ativado automaticamente, também, e você ganha isso de graça. Não precisa ter duas fontes, você tem uma só que é o farol acendeu. Pois tem os ifs, né? O e ou, para quem é programador, tem um outro significado do que na língua portuguesa, né? Tem o ou exclusivo também. É, aquela coisa, C e somente C. Só quem fez ali lógica, enfim, né, uma base matemática vai entender o que significa o C e somente C. Né, que é... Por isso que eu falo que eu me confundo quando eu vejo alguma placa, alguma coisa de 15 a 20 de setembro. Tá, mas dia 20 também? Né? De 15 a 20, e incluindo 20. Né? Tem que ser específico. O Coca falou do E.I.O., que isso para programadores tem um significado especial. Eu acho muito engraçado que tem uma série da Netflix, da Disney. Aliás, Netflix a gente viu Adolescência juntos, foi a última série que eu vi, eu fiquei pensando nisso semana passada. Mas tem uma série da Disney que se chama Andor. E eu sempre penso em and or de programação. Nunca vi alguém fazer essa piada, mas sempre eu acho bom. Andor. Faz sentido. E o Átila Indalécio também gravou um vídeo. Pois é, ele me mandou um vídeo no Instagram, eu não sei quando ele mandou, eu tô entrando bem pouco no Instagram, né? Mas eu vi no fim de semana, e a explicação que ele deu foi muito parecida com essa que o Saulo Feliciano deu. Ele mostrou pra mim, lá no carro dele, que é um elétrico lá da BYD, e dá pra configurar tanto pro farol acender ou apagar automaticamente por conta do sensor crepuscular, ou então manualmente também na chavinha lá, no botãozinho de ligar e desligar. Ele mostrou, né, que ligando e desligando o farol, ligava e desligava o modo escuro também do CarPlay. Então isso, obrigado a ele por também ter tirado... A ele, a vocês três, né, ao Átila, ao Saulo que mandaram o vídeo, ao Khaled que fez o vídeo e não sabia pra onde mandar. Obrigado também pela intenção de ter mandado o vídeo pra gente, mas acho que a gente tá conseguindo chegar num consenso aqui de como é que, de fato, esse trem funciona. Fica a dica, inclusive, pro Khaled e pra qualquer pessoa, quando quiser mandar foto, vídeo, áudio, qualquer coisa, né? Não manda vírus, né? Mas, assim, você pode... O que o Saulo fez foi criar um link compartilhado do fotos do iCloud. Então, lá na galeria de fotos do iPhone, você vai lá, cria. No Google Fotos deve ter a mesma coisa, ou bota no Dropbox, WeTransfer, qualquer serviço pode colar link na mensagem lá do feedback, não tem problema, não vai ir pro spam só porque tem um link, não se preocupem com isso, então pode botar link pra qualquer lugar lá. E aí isso tudo me lembrou também uma coisa de CarPlay que aconteceu esse final de semana que eu dei muita risada. Eu tava no carro com meu irmão e ele tem um carro bem moderno, não vou falar qual carro é, porque eu não sei se ele quer que eu divulgue essa informação. Mas não é um Tesla, tá? Antes que alguém ache que... Tem um Cybertruck. Mas aí a gente tava lá e aí eu vi que ele tava usando o GPS no iPhone. O iPhone dele estava lá com o Google Maps, com o GPS. Aí a gente tava falando do GPS do carro, né? Que o próprio carro tem lá o GPS dele. Mas o GPS do carro é muito ruim, porque não tem o trânsito e tudo mais. Aí eu falei, né? O Google Maps realmente é muito melhor pra isso. Aí o meu irmão falou assim, sabe o que tinha que ter? Tinha que ter o Google Maps na tela do carro.
Aí eu, na hora, me deu um clique assim, eu falei, seu carro não tem CarPlay, por acaso? Aí ele, nossa, verdade! Aí eu, não acredito, ele tem mais de um ano já que tem o carro e não configurou o CarPlay. Literalmente o Google Maps na tela do carro que ele queria. Eu dei muita risada. Todo mundo às vezes é um pouco coroa digital. Né, não, nem considera, pois é. Então, obrigado a todo mundo que mandou. Obrigado. E o Luan Martins falou, Mendes, que se identificou com a Netflix descadastrando a conta da Larissa, porque acontece direto com o Spotify. Ele tem logado no notebook, no iPad, no iPhone, e aí aparece um aviso de vez em quando no aplicativo, já tá na hora de cada um ter o seu. Detalhe que todos os dispositivos são dele, 100% do uso que ele faz é no iPhone, raramente usa os outros. Quando usa é em casa, né? Como que eles não sabem que o maior uso é no iPhone? Por que eles não podem achar que tudo é dele? Esse é o problema de recursos apresentados com uma solução em mente, que é, agora que tá parando o crescimento, a gente tem que forçar mais assinaturas, etc. De um lado a gente aperta o preço, HBO Max acabou de ficar super mais caro aqui, né? O próprio Apple TV Plus também, mas não pensa nesses edge cases, né? Que nem são edge cases assim, dois casos de pessoas que estão usando genuinamente o negócio, não é nem plano familiar, são múltiplos aparelhos, todos da conta da pessoa, e a pessoa que está usando só ela, no caso da Larissa é esse, e o Luan eu também acredito que seja isso, né? E mesmo assim está sendo prejudicada, punida por pessoas que fazem isso e tentam enganar o sistema para poder ter mais gente ainda compartilhando senha e coisa assim. É um problema. Me lembra o John Syracuse, ele tá comentando sobre esse Apple, como é que chama lá? O Apple Care One? Que a Apple Nossa, lançou, que inferno que tá o negócio com ele lá, meu Deus! Eu fico toda semana tem um update e cada vez fica pior. Pois é, uma das grandes tretas é que aparentemente esse recurso não dá suporte a Macs terem usuários cada um logado na sua própria conta do Apple ID. E fora isso, ele especificamente está passando por problemas assim. Chega o e-mail, oi, você não quer acrescentar seu iPhone da sua esposa aqui no Apple One, não? Ele fala, tá bom, a Apple sugeriu, não devia poder, mas eu vou acrescentar. Aí deu 2, 3 dias. Então, você tem 24 horas pra tirar isso aqui, senão vai cancelar o plano. Sei lá, mas você que sugeriu. Então ele tá Não, você tem 24 horas pra fazer o login na sua conta do iCloud, no Mac Studio. E aí, isso com ele usando o Mac Studio com a conta dele do iCloud logada. Daí ele tem que sair e entrar de novo. Nossa, eu não sei como ele aguenta. Bom, ele tá, entre aspas, aposentado, então acho que ele tem mais tempo livre do que a gente, porque eu já teria mandado tudo pro inferno nessa altura e desistido. Mas nesse caso foi pior ainda, porque aparentemente, durante o desenvolvimento desse sistema de seguro global de vários aparelhos logados na mesma conta, não tá lá previsto no sistema de suporte disso os Macs que tem um recurso nativo que deixa você ter mais de um usuário logado em mais de uma conta, mais de um Apple ID, e que isso não deveria ter passado, né? Eu sei exatamente como isso aconteceu. Tem... as coisas nos sistemas da Apple hoje em dia é tudo igual em todos os sistemas, muda a camada mais superficial. Isso deve ter uma paradinha lá no daemon que faz o negócio de conta da Apple, que fica mandando um ping de tempos em tempos para um serviço que verifica que a sua conta ainda tá logada no dispositivo que tem o Apple Care One. E aí fizeram a implementação disso no sistema, que é a mesma para todos os sistemas, e simplesmente quem fez isso nem sabe que dá para usar mais de uma conta no Mac, e não foi especificado isso, e ninguém pensou nisso, basicamente. Ninguém lembrou que... Porque quem na Apple... Você acha que o Tim Cook no Mac dele, se ele usa Mac, tem mais de uma conta de usuário? Não, né? Você acha que o Craig Federighi tem mais de uma conta no Mac dele? Não. Você acha que algum engenheiro da Apple que trabalha nos sistemas tem mais de uma conta? Não. Se a pessoa tem 3 pessoas em casa, tem 3 Macs. Então, simplesmente... É um caso clássico de... Ninguém lembrou que isso existe. E ficou por isso mesmo. E que nem ele falou lá, provavelmente vai levar 1 ano, talvez mais, até alguém lá se dar conta disso e corrigir. É complicado. Agora, esse caso
da Netflix e Spotify, acho que entra também um pouco naquelas notificações que a gente recebe dos aplicativos, aquelas notificações genéricas, que é feito um select, um if qualquer coisa lá, maior que 3, maior que 4, manda pra todo mundo e às vezes você é até bombardeado, né, com ofertas que não são válidas pra você, né? Você entra aqui pra ter uma coisa disponível pra você, você entra lá e não é exatamente aquilo, né? Assim, é um caça-níquel, né? Infelizmente ou felizmente, tem muito coroa digital nessa história, e aí vai acabar ficando ali, vai empurrando aquilo pra frente, fazendo novas contas, enfim, né? E outras pessoas vão achar que isso é uma injustiça e vão seguir por outro caminho. E é uma coisa que, assim, esse lance do select lá que você falou, talvez o caso do LAN nem se encaixe realmente num uso, entre aspas, fraudulento. Claramente não, né? Porque ele explicou pra gente como que tá usando. Mas eles fizeram lá um esquema meio mal feito, meio porco, porque, pela minha experiência de firma, esse tipo de comunicação dentro do app é galera de marketing que faz, e aí faz lá uma query qualquer com as informações que eles têm, que às vezes nem tem lá os campos que precisaria para fazer uma seleção adequada dos usuários que receberiam esse aviso, e vai lá e manda. E aí, tipo, o desenvolvedor, a galera do time de desenvolvimento do app nem sabe que essas mensagens estão aparecendo. Eu sei porque acontecia de eu abrir o app da firma e aparecer um pop-up maluco lá. Ué, mas eu não implementei isso aqui, que diabo é isso? Né? E aí, era esses negócios. E me irrita particularmente quando é disparo de e-mail de, tipo, action required, sabe? Que você tem que fazer alguma coisa. Que o Backblaze, né? O Backblaze é maravilhoso, serviço ótimo, tem até amigos, eu uso. Mas eles estão mandando há umas 2-3 semanas, umas 3 vezes por semana, atenção, sua conta vai precisar de autenticação em 2 etapas a partir do dia... Taranã. Eu fui olhar a minha conta, já tem. Eu fui olhar a conta da Gigahertz, já tem. Então pra que tá mandando e-mail? Eu já tenho, não manda. Faz lá uma query e só manda pras contas que, né? Eles devem estar gastando centenas de milhares de dólares com envio de e-mail que não precisa, pra conta que já tem a autenticação em 2 fatores. Nossa, isso eu fico muito irritado com isso. Porque daí, olha o tempo que eu gastei. Eu tive que ir lá, abrir o OnePassword, procurar a conta, ver se tinha, abrir lá, ver se realmente estava funcionando, abrir a minha... Porque daí eles mandaram, daí eu já pensei, não, mas será que tá cadastrado aqui, mas não tá funcionando o two-factor por algum motivo? Enfim, aí foi 5 minutos de vida que eu gastei à toa, totalmente à toa. Eu fico muito irritado com isso. E considerando que tá chegando um evento, e esse evento, né, para surpresa de ninguém, tem novos iPhones e provavelmente novos Apple Watches e sabe-se lá mais o quê? Que dispositivos que a gente está pensando em trocar? Né? Quando que a gente decide atualizar os dispositivos? O Mendes falou que estava sofrendo com a animação do convite no site da Apple. Quando é que a gente decide quando atualizar os dispositivos? Mas antes disso, tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Firmoo Consultoria pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT. A Firmoo oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira, e ela é especializada em startups, desenvolvedores e empreendedores, profissionais liberais e pequenas e médias empresas. Então, para você que está pensando em abrir a sua empresa ou desenrolar alguma pendência da vida PJ ou do seu CNPJ e tudo mais, a Firmoo resolve. Ela vai além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia e atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa. E a gente da Gigahertz conhece bem isso, porque foi graças ao serviço de paralegal da Firmoo que a gente conseguiu lançar a rede em 2022 sem nenhum problema ou atraso na parte de contabilidade, na parte burocrática também, da abertura da empresa, o que foi uma coisa inédita. A Firmoo conhece as melhores estratégias para você abrir e manter a sua empresa sempre de olho na economia de custos, dos tributos certos para cada categoria, etc. E, especialmente na área de TI, ela sabe fazer a legalização de empresas do jeito certinho para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar mesmo no dia a dia da sua empresa. Para conhecer melhor os serviços da Firmoo e se livrar do perrengue que é essa parte burocrática e financeira
da legalização ou manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte, procura por @Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. A Firmou está pronta para ajudar todo mundo que escuta o ADT, independente da sua necessidade, e a gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como ela faz todos os dias aqui pra gente. Mais uma vez, @Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a Firmou pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT e por, literalmente, todo o apoio a Gigahertz. Valeu! Pois bem, Mendes, quando é que vai pintar o iPhone novo para não ficar agarrado nas animações? Ou não, animação para você não importa. Então, você falou que eu tô sofrendo meio forte com as animações. Não, tá? você eu vi a sua cara, enrugou toda aqui assim. Eu vi os vincos. Já quero adiantar que no iPhone 16 Pro Max a animação roda lisa. Aqui assim, no 13 Pro Max ela começou meio capenga, caiu os frames, aí depois normalizou. Mas a hora que o site tava abrindo ainda, carregando, etc. Mas eu pensei em trazer porque assim, né? Eu acho que já estamos em uma etapa da evolução tecnológica em que dá porque a gente tem a conta do recado por muito mais tempo do que costumava dar até poucos anos atrás. Tudo bem que quem precisa, não tem oportunidade, todo mundo faz o que tem que fazer, você pode usar um Macintosh do 84 para escrever, tudo bem, né? Mas hoje em dia, o que está acontecendo é que recursos novos estão sendo colocados no iPhone ou nos Macs, enfim, né? Para tentar justificar um upgrade, e não só câmera, porque câmera vai sempre, até o final da história da humanidade, melhorar, né? Mas não quer dizer que o que a gente tenha seja pior. A gente já faz alguns anos falar, né? Espera, eu compro o iPhone novo, espera, eu compro o iPad novo. A gente sempre fala, esperou até agora, você pode esperar mais um pouquinho, mas não quer dizer que se você comprar hoje, se você comprar o que tem hoje, quando sair o novo, continua sendo um ótimo dispositivo. Já é meio decorado esse discurso que a gente faz, né? Então, pensando nisso, partindo da premissa de que se a gente comprou um computador e um telefone novo há uns bons 3 anos, vamos supor que seja aqui o cut-off de todo mundo, da parte técnica, não tem exatamente muito motivo pra gente atualizar, tirando assim, a gente gosta de coisa nova e recursos novos que a gente não precisa, mas que vai ser úteis pra gente, a gente pode querer tirar proveito, isso pode depender de hardware novo. O que entra na fórmula mental de vocês pra falar, putz, não, acho que eu vou comprar o novo, ou acho que eu vou esperar, né? E como eu acabou de falar, né, o iPhone é o 13 Pro Max. Pode falar daqui a pouquinho o que me faria fazer upgrade para os novos desse ano, se eu esperar até o ano que vem. Mas como é que vocês tendem a, mais ou menos, pensar? Qual que é a fórmula mental que vocês têm para esse tipo de coisa? Mac é uma coisa que envolve trabalho, então já fica mais fácil de resolver. Eu preciso disso daqui, eu vou ter um ganho com isso daqui. O Mac, ele acaba tendo um tempo de vida, mais ou menos ali de uns 7 anos. Então, se eu vender aqui agora, eu vou pegar aqui um preço legal, porque depois de um tempo ele meio que estabiliza, né? Depois de um tempo, né, fica tudo mais ou menos o mesmo preço. Então, achar o ponto ideal de venda, quando que você... Peraí, deixa eu ver aqui... 3 anos, 4 anos, 5 anos, depois não vai ter atualização. Agora tá vindo, o corte tá em 2019, eu acho agora, né, pega ali o de 2019, algumas coisas ainda vão entrar, mas ali mais ou menos nessa etapa. Então, se é uma coisa de trabalho, qual o ganho que eu vou ter? Não, peraí, isso aqui é um computador que vai ficar em casa, aqui é um Macão, conta compartilhada, todo mundo senta aqui na sala, vai e usa, e dá pra empurrar, não tem... É pra ler e-mail que a galera usa, pra fazer alguma coisa ou outra, não precisa atualizar, né? É meio... Quando é que a gente atualiza a televisão? Não tem um critério. Peraí, minha TV já é 4K, eu tenho aqui os meus streams com serviço 4K. E não, eu nem assino os serviços de streaming com 4K, ainda é 1080, então nem precisa ter uma TV 4K. Então acho que é casar o ganho que você vai ter e, de repente, também pensar... Caramba, vai ficar muito, entre aspas, velho, e aí eu não vou conseguir um preço legal. Então o Mac pra mim é mais focado em trabalho, em produção, eu tô sofrendo aqui, eu mando pra fazer alguma coisa que tá sofrível de fazer. Se eu atualizar vai ficar mais folgado, vai ficar melhor pra fazer. Embora hoje, sendo bem sincero, né, desde o M1 aí eu já amplio mais os 3 anos do Mendes pra 5 anos, né? Se você tá num M1, você tá bem aí por bastante tempo, mas é uns 2, 3 anos. A minha questão com o Mac é basicamente a mesma, acaba sendo
bem matemática. Eu já até comentei no passado aqui, que é quanto tempo vai me economizar nas tarefas que eu faço no dia a dia, que no meu caso é basicamente build, compilação dos projetos no Xcode. Vai ficar 20% mais rápida? Vale a pena já fazer um upgrade, porque 20% de tempo é muito tempo e é muito dinheiro. Então, no meu caso, acaba sendo bem matemático, embora, óbvio que nem sempre, às vezes a matemática diz que sim, mas o bolso diz que não, né? O orçamento diz que o escorpião no bolso diz não, hoje não. Mas espera aí, tem uma questão aí. Se ele demora 20% a mais e você trabalha por hora, né, ganha por hora cobrada, você vai ganhar 20% a mais, porque vai ficar 20% a mais trabalhando, vai ganhar mais 20%. Aí é melhor ficar com o Mac mais lentinho. Não, é que no meu caso não é assim que funciona. Eu não sou freelancer, então não recebo por hora trabalhada. Então, no meu caso, eu tenho que poupar tempo de trabalho, na verdade, porque daí eu consigo fazer mais trabalho e entregar as coisas mais rápido e por pura pressão minha, porque, né, enfim. Mas, no momento, com o meu M2 Max que eu tenho aqui, que é um bem equipado, com 64 GB de RAM, 2 TB de SSD, não tô achando necessário um upgrade. Agora, quando eu uso o M1 Max que eu tenho, que é o MacBook Pro de 14 polegadas, hoje em dia eu já sinto que ele sofre, assim, para as coisas que eu faço, que é mais pesado, é Xcode com projeto grande, com várias coisas abertas, coisa de gráfica aberta ao mesmo tempo, máquina virtual, ele dá uma sofridinha, demora um pouquinho mais, é tudo um pouquinho mais lento. E às vezes, sei lá, hoje em dia muito do meu trabalho envolve editar código com um preview do SwiftUI ali do lado. Isso é o tipo de coisa que você quer que funcione instantaneamente. E no M1 Max já tá quase assim, você vê que ele tá sofrendo pra conseguir, às vezes a digitação fica meio lenta, o autocomplete não funciona tão bem, então já dá pra ver que ele tá chegando no limite pro trabalho que eu faço. Pra 99% das pessoas, ele ainda é uma máquina fantástica. Tô falando de um M1 Max, né? Não é qualquer coisa. E se eu tivesse só ele, não tivesse o outro pra comparar, eu estaria achando ótimo ele. Então tem muito disso também. Agora, nesse caso do Mac, eu até comentei com o Mendes, porque você falou num episódio do A Fonte, né, sobre OLED no Mac talvez não ser algo tão diferenciador pro upgrade ou não. Pra mim se vier agora os Macs M5, vier um MacBook Pro com tela OLED, eu compro antes do Tim Cook terminar de falar o preço. Agora, se não, eu vou esperar até o M6, porque o M2 tá dando conta do recado por enquanto. Se eu fosse medir, talvez, e ver lá, poxa, ia ficar uns 20% mais rápido, que nem eu falei. Mas é que daí eu fico pensando, mas daqui um ano vai ter M6 com tela OLED, eu não vou querer comprar porque eu acabei de comprar, então melhor esperar vir com a tela OLED. Aí entra outro parâmetro que eu acho interessante, que é a reclamação. E por isso que eu falei do Mendes reclamando, sofrendo com a animação. Porque aqui no caso, né, eu cuido de toda a operação da família, então tenho que abastecer muitas pessoas. E aí a pessoa tava reclamando de um Wi-Fi, era um Wi-Fi 6, do modem da operadora, que tava aqui. E aí eu tinha um time capsule de 2013, que ou seja, 13 anos, não tem mais suporte. Vai cair agora o suporte ao Time Machine, o protocolo de rede, que tá completamente desatualizado. Mas o disco também tá com problema, não funciona mais, mas eu desaplicei o disco, coloquei lá pra pessoa e tá rodando já umas 2 semanas. E a pessoa não reclamou, então funcionou. Mas claro, quero comprar uma coisinha ali mais interessante, mas foi um para remediar. Né? Então, para mim entra a reclamação. Eu tenho aqui um Raspberry Pi 4 aqui no estúdio, que atende completamente. Vai chegar uma hora que eu vou passar esse Raspberry Pi 4 para alguém aqui da família e vai entrar um 5. Mas agora já tá vindo roteadores, Wi-Fi, com WireGuard nativo. Então eu já posso fazer toda a interconexão da família com o WireGuard, a nossa redinha familiar, sem precisar de outros dispositivos comercial. Um TP-Link da vida hoje, você já consegue o WireGuard, então conecta todo mundo, não precisa de um roteador mais possante,
não precisa de um Raspberry Pi, né? O importante pra mim é a reclamação. Caramba, que bateria não dura nada. Pô, aqui, consegui um iPhone. Eu tava com um iPhone 15, né? O 16 16 que eu pulei ano passado, tava com 15. Hoje eu tô com um 16E pra fazer a coisa andar. Provavelmente agora. Eu até me adaptei bem ao 16E. É aquela coisa de... Eu não sou um usuário pro de iPhone, mas provavelmente vou pegar o próximo Pro e aí vou fazer a fila andar. Então, pra mim, entra essa reclamação da galera que coloca uma pressão em cima de mim pra fazer a fila, né, andar, mas essencialmente nessas coisas mais pessoais é a reclamação. E aí dá gosto, falando familiarmente, quando uma pessoa comenta: caraca, eu tava na casa de fulano, e aí fulano abriu o notebook. Eu não sei como que aquela pessoa consegue trabalhar com aquele notebook, porque ela ligou e ficou 5 minutos inicializando e isso é uma reclamação, né? Pra mim, é legal ter essa constatação de que tá tudo azeitadinho pra galera, né? Que a galera não tá, entre aspas, sofrendo, a galera não tá reclamando. Aí, nisso entra a automação, né? Porque você apertou o botão pra ligar a luz e leva meio segundo pra ligar a luz, a galera vai reclamar, né? Você faz alguma coisa errada, a galera reclama. Então, pra mim, familiarmente falando, a palavra-chave é a reclamação. Cara, isso é sensacional, porque eu sou exatamente assim também. Que eu também, né, acabo sendo suporte técnico / doador de devices da família. Então, você tá lá, poxa, esse meu smartphone aqui, esse Android, whatever, tá muito lento, tá travando, não sei o que. Eu acho que agora as pessoas vão quando tiver o encontro da DT, vai vir todo mundo reclamar das coisas pra mim e pro Coca, achando que vão ganhar alguma coisa. Não, é só pra família, tá? Então não... Mas aí aconteceu isso, acho que o mais recente assim foi o lance do meu pai, que ele tava reclamando, já fazia tempo que ele vinha reclamando do celular dele, que já tava muito velhinho, e aí eu dei um Pixel pra ele e por enquanto toda vez que ele fala é pra elogiar, então, né, aí daqui a pouco quando ele começar a achar que tá ruim, daí a gente faz um upgrade, e eu sou muito assim, já fiz vários upgrades de familiares também dessa forma. Porque a gente vai olhar pro megapixel, falando: caramba, tem mais megapixel, eu quero. O usuário padrão, ele não tá preocupado com isso, né? Se você vai ver foto de adolescente é toda borrada. Adolescente puxa o negócio, aperta, ele não espera ali, sabe aquele meio segundo que você tem que dar pra câmera fazer as contas, tá, e tirar foto. Não, sai tudo borrado. E tá bom, né? Assim... É mais que o attention span da geração alfa. Enfim, era um processo de... pedir para um adolescente: tira foto do preço disso daqui. Do preço. Não dava pra ver o preço. Dava pra ver o produto, mas estava borrado, assim. E as fotos completamente inutilizadas. E era o jeito da pessoa tirar foto, né? Cara, né? Falou pra tirar foto, tirei. Não tem aquele zelo do enquadramento, da coisa bonitinha. Enfim, pra mim é a reclamação. No meu caso... Eu, nos últimos anos, eu tava tentando lembrar quais foram os iPhones que eu pulei e os que eu comprei por alguns anos. Eu lembro quando saiu o primeiro, eu comprei. Aí levei um golpe no Mercado Livre, eu comprei de novo, aí eu tinha um iPhone. Aí o 3, eu lembro que eu tinha achado horroroso o 3G. Aí eu não comprei, aí o meu irmão comprou, eu comprei o 3GS, depois o 4... Eu nunca vou esquecer, o 4 foi, assim, sei lá, R$600 na Vivo, sabe assim? Outros tempos completamente, né? Aí o 5, aí já comecei, acho que talvez pular de um ano pro outro, mas... Aí foi ficando cada vez menos frequente, né? Esse 13 Pro Max que eu tenho, eu só comprei porque eu tava viajando, aí fora do Brasil tende a ser mais barato, e tava com orçamento disponível. Eu falei, quer saber? Eu tinha um 8 antes dele, então tinha segurado bastante. Eu também não gostava muito do Note, né? Então acabei me rendendo quando já era bem tarde. E sim, como eu já não tendo a usar recursos de IA generativa direto no telefone, que hoje em dia no caso da Apple é o quê? Resumo de notificação, dane-se. E, assim, writing tools, não. Então, o quê? Image Playground, que eu só abri 2 vezes na vida pra testar e falar, tá, bonitinho. Então, não sei. No Mac é um pouco diferente. Então, pro iPhone, daria, independente do que eles anunciarem nesse ano, daria pra eu passar sem comprar nesse ano. Eu tô curioso pelo Air, então... Vamos ver o que acontece.
Eu sei que eu abriria a mão de um monte de coisa, porque o lance dele é ser fininho, e isso inclui tirar bateria. Eu passo o dia inteiro com ele plugado aqui, né? Plugado não, né? No carregamento por indução aqui não seria um problema, mas a câmera, perde câmera, aí você tem que fazer... Nossa, cara, eu tô desesperado, porque eu tenho certeza que vai ser mó maneiro. Então. Eu vou querer, mas eu não, porque eu tô muito mal acostumado com o Pro Max, o 16 Pro Max, a bateria é excelente, dura muito. Faz menos de um ano que eu tenho ele, então a bateria tá basicamente nova ainda, e é uma bateria bem grande. Então dura muito a bateria. Putz, eu vou querer muito esse iPhone Air, mas eu não vai ser o meu iPhone, porque eu tenho certeza que eu vou me arrepender. Pois é, e no meu caso é assim, né? A bateria desse aqui não tá ruim, mas é uma bateria de um 13 Pro Max que é usado desde que o 13 Pro Max era o telefone novo, né? Já usei bastante. Aí tá, pode ser que a bateria do Air seja pior, mas será que eu vou fazer, vai melhorar pra pior? Se eu comprar, né? Vai ficar meio elas por elas? No seu caso, eu acho que daria meio que elas por elas, por você estar usando um iPhone que já tá com a bateria Exatamente, gasta, exatamente isso. Então não sei. E a câmera é meio parecido, porque ele vai ter menos câmeras. Você, uma ou duas câmeras, já nem sei tanto rumor pra tanto lado. Mas ainda assim, né? A minha câmera do 13 Pro Max, ela é meio velhinha. O zoom, o sensor. Então mesmo que seja um downgrade, é um downgrade. Pra quanto que vai baixar a do Air? Será que ele vai ser melhor do que eu tenho mesmo assim? Então, e ele por ser um tamanho maior, que é o que eu dou 100% de preferência, então eu fico tentado. E mas promotion? Precisar? Não preciso. Ah, se não tiver promotion, esquece. Tá aí. Esse é meu OLED. Ah, tá aí, ó. Ok, esse é meu OLED. Cara, pra mim também não rola, não. Hoje eu deixei o iPhone no modo amarelo, por causa que tava sem energia aqui o dia todo. E, nossa, cara, é inutilizável. Tá. Assim, fica... Ótimo ponto. Não dá. É muito bizarro, porque no Mac eu não sinto isso. Eu uso o Studio Display aqui que não tem promotion e ok. Parece que o meu cérebro acostumou que uma tela grandona não precisa ter promotion, mas a tela... E é engraçado, se eu tô usando a tela do Mac, laptop, e coloco o modo amarelo que também desliga o promotion, eu também acho bizarro. Até o cursor do mouse fica lento. Eu não sei. Eu simplesmente não consigo. Eu acho que eu vi rumor que o Air talvez ia ter, mas ia ser 90 Hz. Talvez seja o suficiente. Ok. Pode ser. Porque, então, nossa, iPhone sem promotion é bizarro. Parece que tá quebrado. Então esse no caso do iPhone. Pro Mac é um pouco diferente. Sim, é só porque aí fica o você precisa ou você quer, né? Que é muito do que o nosso modelo mental de todo mundo. Né? Precisar? Não preciso, óbvio que eu não preciso. Eu tenho um M2, já dá conta tranquilamente com sobra de M2 tudo Pro. que eu faço. O M2 Pro, verdade, bom ponto. É da geração M2, né? Mas é uma boa distinção. Eu não rodo modelos localmente, mas é o problema traquinas. Eu não rodo localmente porque ele... sabe, seria ruim de rodar, aí eu não rodo. Então eu não tenho a necessidade porque eu não rodo, mas eu não rodo o que é ser ruim. Então eu não sei, eu não me vejo instalando aqui um Quen, né, só pra fazer o quê? Seria o que eu vou fazer com isso? Eu tô muito bem com o ChatGPT, beleza, né? E vamos ver que recursos novos vão pintar de IA que poderia rodar local daqui pra frente, quando tiver evento novo, mas o local nativo, eu não conto com a Apple fazendo nada que seja relevante o suficiente para justificar 100% uma troca pelos próximos 5 anos, em comparação com as coisas que a gente assina da concorrência e... Concorrência não, né? A Apple nem é concorrência, nem concorre nesse mercado. Que existem por aí que não são nativas. Então, pro Mac é um pouco mais difícil. Primeiro que dói muito mais no bolso, né? Fazer um upgrade do que no iPhone. Depois que hoje tá rolando. Mas se eu tivesse um Mac Intel, eu estaria seriamente tentado fazer upgrade, porque aí eu já vi o que é ir ficando pra trás e você se acostuma. É tipo o lance do sapo na água quente, que nem é verdade, mas ainda assim é uma anedota, né? Você comprou, funcionava. Você segue usando, se acostumou, você não sabe o que está perdendo quando você não sabe o que está perdendo, né? Então tem isso, a parte do upgrade que você falou, Rambo, sobre ser literal a definição do custo-benefício. Eu vou comprar isso aqui, vai me fazer trabalhar mais rápido para eu render mais e com esse mesmo tempo ganhar mais dinheiro? Isso é literalmente o investimento que você faz. Aí eu falei o contraponto quando eu comprei esse Mac. Os ganhos de desempenho para editar foram marginais, né? Eu não ganho mais dinheiro porque eu tenho esse Mac. Eu fico mais motivado porque eu acho mais legal trabalhar. Volta ao papo de gostar do que você faz. Então, acho que a gente já tá num patamar que os upgrades, eles ficam mais pela questão do apelo, do fator uau, do que uma necessidade técnica para quem comprou nos últimos anos, né? Por isso que então, a gente tá vendo. Aí, ó, o evento vai ser o Wow Dropping. Ah, verdade.
Então, acabou de sair hoje um relatório do IDC mostrando que o mercado de telefones, por exemplo, deve crescer 1% nesse ano. Eles começaram o ano com 2%, aí caíram para 0,6%. Uau. Agora aumentou para 1%. E nos próximos anos é isso. Sobe 1,5%, 1,3%, 1,2%, 1,8%, porque fala de dobrável, IA. Mas tá nesse patamar, né? Já tá muito mais elástico hoje em dia o upgrade. Até para entusiasta como a gente, mas que ganha em real do mesmo jeito. Então, isso entra na conta. Agora, a gente tá falando muito de Mac, que acaba que pra gente é o que faz mais diferença. E a história de Mac com cellular, pra vocês tem algum impacto ou tanto faz ou meh? Daqui a pouco a Apple anuncia a nova geração dos Macs e eles têm cellular. Você consegue colocar lá um eSIM e usar a rede 5G sem precisar fazer tethering com o iPhone ou qualquer coisa assim. Isso afetaria na decisão de vocês de fazer o upgrade nessa geração ou não? Hoje eu tenho cobertura de Wi-Fi, uma boa cobertura de Wi-Fi em todos os lugares que eu tô, e já me acostumei a usar o iPhone. Teve um tempo que eu usava o iPad, né, que o meu roteador era o iPad quando eu precisava, eu pegava o Mac e jogava pro iPad, porque era o iPad que tinha mais bateria e toda aquela coisa, né? O iPhone era mais restrito, mas hoje eu não... aqui no estúdio, por exemplo, eu tinha duas redes. Uma porque a rede principal caía bastante, até que eu peguei uma outra por causa disso, só que essa secundária parou de cair, né? Quer dizer, não é que parou de cair, ela nunca caiu de verdade. E sei lá por quê. Eu falei, cara, tirei. Tenho o acesso pessoal no iPhone, tem 3 operadoras e todas elas com conexão. Então, se um dia eu precisar, eu jogo ali, tenho as 3, altero, né, pro chip que eu preciso usar, que vai ter mais benefício, que tem melhor sinal. Então, hoje, assim, pra mim não é um diferencial, porque eu acabaria tendo que ter um outro plano associado ou ficar migrando de eSIM. Não sei se isso seria exatamente uma coisa fácil de fazer de um pro outro. Embora pudesse ser físico, né? E aí coloca ali na bandejinha, mas hoje pra mim não é um problema. Até porque, no pior dos casos, eu sempre tenho um cabo de iPhone. E aí eu coloco ali o cabinho USB-C, faço pelo cabo, tô tranquilo. Isso pra mim hoje, zero problema. Pra mim é parecido. Eu, por não trabalhar muito na rua, não é uma necessidade que eu tenho. Quando eu trabalho na rua, eu faço a mesma coisa. Eu tento usar o compartilhamento do iPhone sem cabo, ele não funciona, eu pego pro cabo e vai. Então tá meio coberto. Assim, gastar 15 mil reais por um problema que... 15 mil reais vendendo o meu, né? Que seria muito caro. Por um problema que um cabo já resolve nesse momento, e não seria o cabo... Quer dizer, não seria o computador. Teria também que provavelmente assinar um plano da minha operadora que ia habilitar isso. Eu sou um baita pão duro com essas coisas, então eu não assinaria. Se no Apple Watch até hoje eu não troquei meu plano só para poder ter necessidade, não. Então mesmo que venha sendo uma coisa, né, se fossem 2 modelos, o com e o sem, eu compraria o sem. Sempre, assim como os iPads. Eu nunca comprei iPad que tem dados na vida. Sempre usei Wi-Fi. Nunca usei o iPad. Eu já usei bastante o iPad, mas tempo que eu não uso. Então, não. Nesse momento, não. Se fosse uma coisa que ele já vem embutido e pra ativar no Mac eu não precisasse pagar nada a mais pra operadora, aí eu consideraria. Que aí sim é um ganho de qualidade de vida, mas não existe, né? Isso não existe. Então, não. Compraria não. É engraçado isso, né? Porque... que diferença faz? Eu sei que na prática tem, mas assim, que diferença faz? Você faz o tethering ali com o seu iPhone, você tá usando o plano de dados que você tá pagando no seu iPhone. Então por que não pode, sabe, se tiver no Mac ali, deixa eu usar no Mac o mesmo plano que eu já tenho no iPhone. Ah, não, mas é outro dispositivo. Mas também é outro dispositivo se eu tô usando o tethering. Eu não sei se vocês lembram que nos primórdios disso... tinha operadora que bloqueava tethering, tinha que pagar a mais pra você poder usar e tal. Hoje em dia, eu acho que não existe mais isso. Mas, enfim, é uma distinção besta que não precisava existir. Eu voto com o relator, assim, eu não faria o upgrade do Mac por causa de cellular, porém, vindo Macs com essa opção e não sendo... tipo, eu tenho que pagar a mais no aparelho, no Mac, pra ele ter a opção, eu compraria, quando eu eventualmente comprasse, eu colocaria um plano, porque eu tenho faniquito de tethering.
que nunca funciona direito, fica esquentando o iPhone e gasta mais a bateria do iPhone e do Mac. E o momento que eu mais uso é justamente quando não tem energia, ou quando eu tô em algum lugar na rua, sei lá, que não tem onde plugar. Então, que nem hoje não tinha energia aqui, ficou o dia inteiro gastando a bateria do iPhone e a bateria do Mac, porque o iPhone estava plugado no Mac. Então gasta mais a bateria do Mac, gasta mais a bateria do iPhone e esquenta horrores o iPhone. E daí eu coloquei o Battery Pack MagSafe no iPhone para ele esquentar mais ainda, mas para ele durar mais a bateria e gastar menos a bateria do Mac. Então sim, o Tethering funciona, ok, mas é muito... É o pior dos dois mundos, assim. Eu acho... É uma solução que funciona, mas é uma solução... blé, sabe? Não gosto. Então, se vierem Macs com Cellular, quando eu eventualmente tiver um deles, não faria upgrade por conta disso, mas compraria e colocaria... se fosse até uns $100 a mais o aparelho para ter o Cellular, talvez eu até pegasse. Mas mais do que isso também não. Mas eu acho que pelo menos nos modelos Pro, quando eventualmente... Não é se, porque isso não é nem uma escala infinita de tempo. Eu acho que relativamente breve vai ter essa opção. E aí eu acho que pelo menos nos modelos Pro e Pro Max e Max e Ultra... Ultra não, porque não tem laptop Ultra, né? A não ser que esteja Mac Studio com Cellular. Mas enfim, eu acho que nesses modelos vai vir já por padrão e não vai ter que pagar mais pra isso. Porque o Mac já é caro, né? Então, né? É uma conta diferente do que no caso de um iPad. Bom, um iPhone sem Cellular, mas vocês entenderam o que eu quis dizer com essa comparação. E quem sabe, um dos motivos de não ter Mac com Cellular até agora é justamente porque a Apple não quer cobrar mais nos Macs e ela não teria como fazer isso sem usar o próprio chip dela. E agora que, né, esse ano ela lançou o primeiro iPhone e agora veremos provavelmente mais iPhone com o chip dela. Então provavelmente essa era a última pendência que faltava. E só porque falou assim, a Apple não quer cobrar mais? O que o Rambo tá falando? É lógico que ela quer... Sim, é óbvio. A diferença é, ela usando o chip que não é dela e tecnologia que não é dela e patente que não é dela, para disponibilizar, ela teria que pagar a comissão, né, o royalty, e isso ela teria que repassar. Se for tudo, ela fizer the whole banana, como Steve Jobs costumava falar, aí ele escolhe, como decisão de negócio, se ela quer cobrar a mais ou não pelo recurso, mas ela, do bolso dela, não teria que pagar pra ninguém. E ela não seria obrigada a cobrar mais, apesar de ela poder escolher. Porque o chip pra Apple custa 30 centavos, então... exato. Né? Ou o que ela pode fazer é aumentar o preço de tudo e falar que tá dando o Cellular. Tipo, daí, ok, ainda entra na minha definição ali, porque, enfim, não vai ter outra opção, né? Mas eu acho que cobrar a mais pelo modelo pra ter Cellular, eu não acho que ela vai fazer nos Macs especificamente. E até porque complica também, daí vai ter que ter o modelo com, o modelo sem, e é muito SKU pra Mac, que é um dispositivo mais... que eles costumam manter uma linha mais streamlined, né? E sabe uma coisa que eu acho que tá totalmente contrário do que tá saindo por aí no mercado? Sabe qual Mac que eu acho que é o que mais ia justificar ter Cellular? O Air. Com certeza. Que o pessoal usa na vida por aí, é o Mac de reunião, vai. No avião não dá porque tá voando. Mas também devo entender o que eu quero dizer, né? O MacBook Pro, você vai no Starbucks, você vai às vezes ver alguém trabalhando nele. Mas é menos frequente do que o Air. O Air é o computador de campo, né? O de batalha, de combate. Então acho que ele tinha que ter, mais do que o Pro. Isso é uma questão curiosa, né? Eu não tinha parado pra pensar. Os Macs vão ter que ter modo avião quando tiver Cellular. É verdade. Né? Porque atualmente não tem, né? Não, deixa eu achar aqui Não existe não tem. Modo avião no Mac, vai ter que ter. Verdade. Na verdade, esse modo avião tava na hora de repensarem isso, eu acho, né? Porque, na prática, tudo que ele faz é desligar o Cellular. Porque antigamente era tipo, não, tem que desligar tudo que transmite ondas eletromagnéticas tem que ser desligado. Hoje em dia não é mais assim, hoje em dia é só desligar a rede celular, basicamente. Então podia ser só o toggle de Cellular, né? Mas provavelmente vai ficar por motivos legados, porque... Todas as instruções de todas as companhias aéreas falam pra botar no modo avião. É o mesmo motivo pelo qual o botão de salvar é o disquete. Aliás, falando em avisos de companhia aérea, quando eu tava no aeroporto de Caxias,
deu o aviso no PA do aeroporto. Se você tem um MacBook Pro 2015... Nossa, ainda... Ainda, cara. Já nem eu uso mais um 2015. Nossa, eu não mas ouvi ainda estão mais... dando esse alerta. Eu nunca mais ouvi nenhum Pois aeroporto. fazia tempo que eu não escutava, mas escutei faz o quê? Um mês. Aí não, né? Mas em Caxias do Sul. Que bizarro. Sobre isso do Mac com conexão celular, tem os papinhos, né? Que viria com 5G ano que vem, enfim, sei lá. Hoje em dia, o chip da Apple de celular, né? O C1, ele é à parte. Fica ali, tem o chip ARM, e ali do ladinho da placa do iPhone tem o chipzinho da Apple, ou o modem que for usado. Se a Apple evoluir, C1, C2 e C3, e não esquentar, não tiver nenhum problema, e for numa questão de custo interessante, ela empurra pra dentro do chip ARM. E aí não tem como, né? Tudo vai ter conexão celular. Eu não sei até que ponto isso seria prático, tecnicamente falando, porque coisa que lida com radiofrequência exige tolerâncias muito específicas e até como que é conectado na placa lógica tem que ter todo... Então não sei, não, eu teria que perguntar pro meu irmão, isso é mais a área dele. Mas eu acho que... Eu não sei se existe um jeito hoje em dia prático de ter tudo embutido assim. Talvez daqui muitos anos isso seja possível, mas atualmente eu acho que não. Obrigatório mencionar que essas coisas de telecomunicação, radiofrequência, é tudo voodoo, até pra quem entende do assunto. E falando das magias da telecomunicação, porque é meio absurdo pensar que a telecomunicação é uma onda eletromagnética e que significa que tem um elétron acelerando ali dentro para gerar essa onda eletromagnética. Isso aí, né, é magia mesmo. O Denis foi lá em gigahertz.fm/feedback e falou o seguinte: tem alguma forma dele usar duas internets usando uma de backup sem ser uma solução complexa de load balancer? Talvez algum roteador com essa funcionalidade já configurado de fábrica? Olha, Denis, eu não sei por que a solução de load balancer tem que ser complexa. Eu tenho um aqui que eu faço exatamente isso que você falou e é um roteador, se eu não me engano, é da TP-Link. Eu posso olhar o modelo certinho pra gente botar nas notas do episódio, mas é um switch normal, só que ele tem esse recurso que aí ele tem acho que até 4 portas que você consegue colocar como WAN, e aí a saída do modem da operadora você liga numa das portas ali, liga a saída do modem da outra operadora na outra porta, e aí lá dentro dele você bota, se você quer que use as duas ao mesmo tempo, alterne, distribua, mas a configuração mais simples é faz aí, basicamente, e aí se cai uma, ele entra com a outra. Agora, se você quer uma solução simples mesmo, você faz como o meu pai fez uma época lá na casa dele, porque deu problema eu tinha colocado um load balance pra ele lá, e aí deu pau e queimou a fonte, alguma coisa assim, ele ficou um tempo sem, e aí se ele precisava trocar de uma internet pra outra, ele arrancava o cabo do switch lá de uma e ligava na outra, que nem os operadores de telefone antigo lá. E era isso. Caiu aqui a conexão da internet primária, peraí, tira uma, bota a outra, pronto. Então, você pode fazer isso também, é uma opção. Mas eu não teria medo de pegar, porque parece, né, uma coisa, nossa, um load balancer, parece algo super sofisticado, mas tem roteadores no mercado aí não muito caros e simples que você pode fazer essa configuração. É que tem uns roteadores tipo MikroTik que você tem que configurar tudo, né? Você faz na unha o processo. Né? O TP-Link ele tem uma interfacezinha gráfica que você diz e resolve, né? Acho que é mais por essa linha. Como é que você diz? Isso é uma ciência. Isso é uma ciência, isso é uma magia da telecomunicação para fazer isso acontecer. Eu diria que se você pegar um roteador onde tiver escrito lá assim, WAN 1 e WAN 2, vai ser fácil de configurar. Que ele já é usuário final para configurar. Que tem duas WANs, tem duas internets. De cabeça eu diria que... Não é o WAN de número 1, porque 1 e 1.2 não faz sentido. É WAN, certo? Isso, só para deixar claro. Porque de cabeça aqui, os TP-Links acho que são os mais fáceis de você configurar e tem menos dor de cabeça. Mas se pegar um roteador profissional, é chatinho realmente de
de configurar, das regras, o que vai para um, o que vai para outro. O TP-Link, ele é bem usuáriozão e conecta lá, diz que esses são isso aqui. Vambora, tendo interface gráfica web bonitinha, é só sucesso. Inclusive você encontra esse TP-Link que eu tenho aqui, tem tutorial no YouTube, passo a passo, em português, brasileiro, ensinando. Geralmente é um cara sem camisa, fumando. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu sei que o meu pai, por exemplo, aprendeu daí, quando eu comprei o novo pra ele, tá aqui o tutorial, se vira. E se o meu pai conseguiu fazer, eu acho que o Denis consegue também. Não estou suspeitando das habilidades do Denis, mas como ele pediu uma coisa simples, eu estou oferecendo aqui uma solução simples. Inclusive, eu entrei aqui no painel, na interface gráfica do meu TP-Link, ele é o TLER6020 SafeStream Gigabit Multi-WAN VPN Router Tabajara. Multi-WAN, aí, WAN 2, WAN 3. A gente deixa um link aí nas notas do episódio. Provavelmente já tem algum modelo mais recente do que esse, né? Que deve ser um pouquinho melhor e talvez até mais simples e mais fácil. Eu acho até que tem modelos mais baratos. Esse aqui já é um pouquinho melhor. Ele é gigabit, né? Se você não precisa de gigabit, talvez possa pegar um mais baratinho, mas também eu lembro que ele não foi muito caro não e funciona super bem. E atualmente a configuração que eu uso nele é de bandwidth, então ele mistura mesmo as duas conexões e vai esparramando ali o tráfego entre elas, e aí se uma cai, automaticamente cai para outra. Excelente! Agradecer a todos que foram em gigahertz.fm/feedback para mandar o seu código do Request, para mandar um feedback, para mandar um alô ADT, para agradecer, né? Enfim, para mandar um retorno. Agradecer aos mais detensos que acompanharam a nossa gravação, acompanharam a edição sem edição, a Firmou Consultoria pelo patrocínio, ao Edu, que é o último retoque para fazer essa magia da telecomunicação acontecer. Semana que vem, Bola de Cristal, para falar com os senhores... MVC Mendes no Instagram e no Threads. Apresento por aqui o Área de Trabalho com a Bia Kunze e o A Fonte com o Felipe Espósito. Apresento pra Lura o IA Sob Controle e vocês me encontram no 9to5Mac. Eu tô lá no mastodon.social, @inside. Também apresento o Olá Mundo aqui na Gigahertz. Valeu. Para falar comigo, só ir no seu motor de busca preferido, bater Coca-Tech ou mandar uma DM lá no Instagram pro @coca.tech. Tudo dito e posto. A gente volta semana que vem. Até lá, tchau, tchau. Valeu. Falou.